O que Deus espera de nós no sentido de caráter, de vida cristã. Qual é o contexto dessa passagem? Olha aí, capítulo 18, verso 1. Você tem a Bíblia aberta, eu pedi para você trazer. 18:1. Naquele momento, chegaram a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Isso não é típico, irmãos, de pessoas naturais? Quando nós estamos no natural, nós sempre queremos estar na frente. Por que doeu tanto essa perda da Copa do Mundo? Porque na nossa mente, nós somos os melhores do mundo. Ninguém ganhou 5 vezes. Na nossa mente não tem time igual o nosso. Aí Tostão colocou lá no Jornal do Brasil: nós temos que lembrar que nós não somos prepotentes. Nós não somos os únicos bons. A razão que dói tanto a derrota é porque a gente sempre quer vencer. A gente acha que a gente é o tal. E o que a gente vê no cristianismo é a mesma coisa. Eu recebi uma carta dessa semana, um e-mail na semana, carta eletrônica, né? Um e-mail, e a pessoa já mandou vários e-mails para mim, já não recebo há muito tempo. A pessoa esteve na nossa igreja uma vez, anos atrás, mas chegou um e-mail. Eu estava lendo, aí lá fala, apóstolo fulano de tal. Eu falei, uau, eu não sabia nem como já era apóstolo. Eu sei que existe o ministério apostólico, mas há um desejo de estar por cima. E eles chegaram assim para Jesus e falaram: Senhor, você sabe a audácia de alguém chegar para Jesus e fazer essa pergunta? Quem é o maior de todos nós? Jesus nem quis responder essa pergunta de forma direta. Verso 2, o que ele faz? Diz o verso 2, que Jesus então, chamando uma criança, então Jesus chamou: Joãozinho, vem cá. Não sabemos a idade dela, ele chama essa criança. É interessante que existem 2 tradições de quem era essa criança. Uma tradição que é muito forte na igreja primitiva diz que essa criança cresceu e se tornou um homem chamado, o nome dele era Inácio de Antioquia, que foi um dos pais da igreja, serviu a Deus e se tornou um mártir. Há uma outra tradição na igreja que diz que esse era o filho de Pedro, que Pedro era casado e que talvez foi Pedro que fez a pergunta. E Jesus chama aqui, vem cá, seja quem for essa criança. Jesus chama lá, Júnior, vem cá. E o menininho vem, talvez uns 8 anos de idade. Ele não questiona, o que você quer comigo? Ele simplesmente vem, Jesus coloca ele no meio. E agora eu queria que você prestasse atenção, porque isso é chave, tá? Essa criança, ela está ali representando alguma coisa. A forma de Jesus ensinar era tremenda. Jesus pega aquela criancinha, a pergunta é, quem é o maior? Jesus diz assim, deixa eu mostrar para vocês o que eu quero de vocês. E ele põe essa criancinha no meio. Agora, essa criança, ela representa 2 coisas na passagem. Se a gente não entender isso, a gente fica perdido na passagem. Essa criança representa, número 1, as características que Deus quer de nós. Segundo, essa criança representa as pessoas que Jesus quer que a gente alcance para Ele. A criança representa os sem igreja, os perdidos, os desviados, e eu creio que os crentes novos. Lembra que o contexto é, gente, entenda, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava se perdido. A razão que o testemunho de vocês é importante é porque vocês têm que alcançar pessoas lá fora. Quando vocês não agem como crente, vocês fazem essas pessoas lá fora tropeçar. Então, essa criança, ela representa, número 1, as características que Deus quer em nós, e número 2, as pessoas que estão lá fora, que precisam de ser alcançadas por nós. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Muito bem, vamos lá. Aí Jesus, olha o verso 3, muito legal. Se a gente prestar atenção nas palavras. Eu lhes asseguro. A pergunta, quem é o maior? Eu vou mais além. Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças. E aí Jesus extrapola. Ele é forte. Ele não mede palavras. Ele diz, jamais entrarão no reino dos céus. E é aí que eu fiquei horas pensando que talvez a igreja tenha pregado um evangelho diluído.
Eu acho que a gente está errado, acho que a gente está fazendo um negócio muito fácil. Na ânsia de ganhar almas, na ânsia de encher os bancos vazios, a gente está pregando o evangelho muito fácil. E a gente diz, vem como está, e a pessoa vem, só que ela fica daquele jeito. E a gente recebe e diz, amém, Deus te ama. E ela está na igreja, mas está mentindo, está roubando, está adulterando, está vivendo uma vida que não condiz com o evangelho. E a gente recebe, participa da ceia, é chamado de irmão e está envergonhando o nome de Jesus. E Jesus diz assim, não é assim. Se você não se converter, se alguém não se converter, jamais vai entrar no reino dos céus. Sem conversão não há salvação. Isso é forte. Essa série de mensagens é uma série difícil. Jesus está dizendo assim, se não se converter e se tornar como criança, jamais vai entrar no reino de Deus. E eu penso então o seguinte, irmãos, que a gente vem como está, mas a gente não pode ficar do mesmo jeito. Veio vivendo uma vida toda errada, mas não pode ficar desse jeito. Eu creio que Deus está nos chamando para pregar a respeito de santidade, de vida com Deus. Conversão é uma mudança e transformação. Eu era uma coisa, agora sou outra. Sem conversão não há salvação. Vamos entrar na mensagem. Aí Jesus diz assim, olha, verso 4. Primeira característica que Deus quer em nós, humildade. Portanto, quem se faz humilde como esta criança. Note como é que o termo está. Quem se faz, não é uma coisa automática. Não é uma coisa que você... eu nasci humilde. Nasceu nada, ninguém nasceu humilde. Todos nós temos o desejo de ser mais. Mas Jesus disse que tem que ser um exercício de consciência, uma disciplina. Quem se faz humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Qual é o nosso alvo na vida? Ser grande ou ser servo? Qual é o nosso alvo na vida? Ter muito ou compartilhar muito? E essa palavra é para todos nós. A criança é um exemplo de humildade. E humildade é a cura, é o antídoto para um orgulho, que é um dos 7 pecados mortais da igreja. Aí os discípulos olham aquela criança no meio, Jesus diz assim, olha, se você não se fizer como essa criança, se converter, se você não se faz humilde como essa criança, você não vai entrar no reino de Deus. E outra coisa, só é grande no reino de Deus quem se faz como essa criança é. E aí eu penso numa criança, e cada um pensa na sua criança, no seu filho. Todo avô pensa o quê? Na neta. É normal. O que a gente pensa na criança? Que a criança é o quê? Primeira coisa, a criança, de acordo com Jesus, é humilde. É humilde, o coraçãozinho dela é humilde. Ela não tem malícia. Ela depende, ela acredita. O problema da criança é isso, ela acredita tudo que a gente fala. Papai vai lá e volta. Ela acredita. Por isso que ela chora quando o papai não volta. Papai vai dar. A criança, ela tem uma dependência, não tem malícia, confia. E Jesus está dizendo para a gente, primeira coisa que eu quero de vocês é o seguinte, se vocês vão ser meu filho, vocês vão ter que confiar em mim. Vocês vão ter que se tornar como criança, vocês vão ter que ser humildes como criança. E eu penso que já pega aí quase todos nós. Talvez não pega uma pessoa só que é muito humilde, mas todos nós precisamos mais disso, né? E Jesus está dizendo, primeira característica que eu quero em vocês é humildade, dependência, confiança total em mim. Você não pode ficar da mesma forma que o mundo fica. Tudo bem, está difícil, está sem trabalho, está difícil, não tem carteira, não tem, mas você não pode agir como as pessoas lá fora.